E ainda falando sobre essa questão escolar, a pandemia escancarou a evasão escolar. E a pergunta que fica é a seguinte: quanto a diferença social distanciou algumas pessoas da escola? Tem como mudar esse cenário? Quem responde a esses e outros questionamentos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, é a educadora, diretora executiva do Instituto Reúna e ex-secretária de Educação Básica do MEC, Kátia Smolli. Muito bom dia, Kátia. Seja bem-vinda aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Evasão, segundo a Unicef, falando especificamente sobre a evasão escolar, o Brasil ele retrocedeu 20 anos, Kátia. Voltamos aos patamares aí de 2001, quando se diz respeito aos números de crianças e adolescentes nas escolas. Quais são os reflexos disso? Bom dia, Mariana. Bom dia, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que nós precisamos olhar os dados sempre com seriedade, mas também com bastante cuidado. Os reflexos da evasão, eles são impactantes para a sociedade, né? Não só para a sociedade presente, mas especialmente para a sociedade futura, uma vez que tudo de evolução social, desde a redução da desigualdade até avanços científicos, tecnológicos, econômicos, passa pela educação. Agora, também é preciso entender que hoje nós temos muito mais recursos do que há 20 anos atrás, de conhecimento de como trazer esses estudantes para voltar para a escola, de como minimizar os impactos que a pandemia tem na aprendizagem e esse distanciamento tem na aprendizagem. De verdade, acho que a nossa principal tarefa é trazer esses estudantes de volta para a escola, porque é isso, né? Para você avançar, você precisa estar na escola e aprender nela. Kátia, como a Mariana ela abriu, né, essa reportagem, a gente sabe que tudo, os invisíveis foram apresentados para o país. Se alguém tinha dúvida, é só caminhar pelas cidades e observar o número de pessoas que moram na rua, é absurdo, mas de qualquer forma a pandemia jogou luz em vários temas aí e a questão escolar foi uma delas, porque já tínhamos uma situação difícil e houve um abismo entre a rede particular e a rede pública, as pessoas que têm acesso a tablets, telefones com Wi-Fi, né, ou seja, tecnologia, e aquelas crianças que não possuem nada e ao mesmo tempo precisavam ir à escola até para ter uma alimentação no mínimo aí para passar o seu dia a dia. Como recuperar tudo isso agora? A senhora avalia que se falou em perda de 20 anos, 15 anos, 5 anos, de qualquer forma agora, como é que a senhora avalia para esse déficit que foi criado aí, como ele pode ser tirado de fato? Marcelo, acho que nós precisamos responder essa pergunta olhando sobre 3 enfoques, né? O primeiro é que essa desigualdade sempre existiu, acho que ela veio à tona de forma muito importante para toda a sociedade brasileira. E hoje, então, há clareza por parte de todos nós que a nossa briga não é mais só por levar tecnologia, acesso à banda larga, acesso aos equipamentos para as escolas, né? Nós precisamos também levar isso para as casas, porque de verdade é isso, né? Se nós vivermos uma outra situação de necessidade de distanciamento social, o que nos ficou claro não basta estar na escola o acesso, é preciso estar em todo lugar. Então, acho que esse é um ponto importante, por isso que todo o esforço que está sendo feito para levar tecnologia para todos os lares, para todas as escolas, continua sendo uma agenda muito importante. A outra coisa é que nós precisamos entender que houve uma diferenciação em todos os sentidos. Nós tivemos uma pesquisa recente do Datafolha com a Fundação Lehman e o Instituto Natura mostram que uma parte bem significativa dos alunos acabou ao longo desse tempo conseguindo algum tipo de acesso a atividades feitas na escola. Mas veja, a mesma pesquisa mostra que o tempo de duração que eles se envolveram com essas atividades foi na média de 2 horas por dia. É pouco, não é pouco perto das 4 ou 5 horas que eles deveriam de fato estar envolvidos com isso. Então, os estados, os municípios, o Ministério da Educação vão precisar atuar muito juntos, é um esforço sinérgico, não é tarefa para poucos, na coordenação das possibilidades de volta. Então, desde a comunicação com as famílias, entender que nós não estamos voltando de um período de férias, que a aprendizagem não se fez de forma equitativa e igual, mesmo entre aqueles estudantes que tiveram acesso o tempo todo. Então, vai precisar
cuidar da formação dos professores e apoiar tanto os estudantes quanto as famílias, quanto os professores do ponto de vista socioafetivo. É importante que nós tenhamos a clareza de que nós não vamos voltar em março de 2020, nós vamos ter que ir daqui para frente, então, priorizar o currículo é importante, né? O Instituto Reúna fez um estudo que mostra como fazer boas escolhas para você fazer um currículo que se adeque a esse momento em que você vai ter que fazer priorização, o mundo todo teve que fazer isso, então escolher bem as atividades, o que vai ser ensinado e não perder tempo. Eu acho que nós precisamos avançar, né, com a consciência de que nós vamos ter focos muito diferentes. Então, por exemplo, um estudante que está agora na primeira série, no primeiro ano do ensino fundamental ou na educação infantil, a volta dele tem uma recuperação, tem um esforço de trazer para o currículo esperado muito menor do que aquele, por exemplo, que começou 2020 lá na segunda série do ensino médio, que agora está terminando a terceira série do ensino médio, tem um hiato aí, e o esforço para apoiar esses estudantes precisa ser conjunto, no currículo, na acolhida, na formação dos professores, uma boa avaliação para saber em que ponto eles estão e para onde nós vamos. Então, agora os esforços precisam ser coordenados, eu repito, acho que um dos problemas que o Brasil teve muito grave foi a falta de coordenação de informações. Nós não tivemos, a não ser esforços locais, nós tivemos pouca coordenação nacional, por exemplo, de como usar as informações da ciência para poder garantir tranquilidade para essa volta presencial ou híbrida às aulas. Então, acho que nós precisamos levar isso muito a sério agora. Kátia, como você muito bem colocou, vai ser necessário um esforço intersetorial, né? Acredito que uma série de secretarias e órgãos vão ter que se unir realmente para correr atrás desse prejuízo. Nesse sentido, você acredita que os GAEPs ajudam, Kátia, trabalhando um pouco com essa questão também? Muitas crianças estão fora, estão trabalhando, as famílias foram socialmente afetadas. Você acredita que, além de ser um esforço das famílias e das escolas, também tem que entrar aí assistência social junto? Sim. Mariana, esse ponto é muito importante. Acho que é a isso que eu me referia quando eu digo que é um esforço coletivo. Eu costumo... Recentemente, conversando com um grupo de jornalistas, inclusive, eu falava para eles, olha, nós precisamos fazer de tal forma que a gente diga para o nosso vizinho, espalhe por aí que o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, o filho do seu amigo, uma pessoa conhecida, ninguém pode ficar fora da escola. Então, acho que do ponto de vista da assistência social é importante, do ponto de vista da comunidade próxima. Então, conversar isto com as pessoas todas para dizer para elas, levem a mensagem que ninguém pode ficar para trás, porque é isso, né? Eu acho que o que nós precisamos entender é que para aprender e recuperar esse tempo é preciso estar na escola, é preciso estar matriculado, é preciso frequentar e fazer as atividades. Então, esse esforço da mídia, esse esforço das pessoas individualmente, dos GAEPs, enfim, ele vai ser muito importante, muito bem-vindo. Nós temos jovens que estão inseguros, né? Nós temos jovens que estão com medo de voltar sem a vacina, mas nós precisamos dizer para eles que é possível, que há condição de fazer isso, mas não pode ser um esforço só da escola, nós precisamos usar os dados da ciência e divulgar isso para o máximo de pessoas que nós conseguirmos exatamente para isso, né? Vai trazendo a tranquilidade de mensagens bem estabelecidas e aos poucos também se confia na importância de voltar e na possibilidade de voltar. Agora, Kátia, e o papel também dos responsáveis? A gente sabe que as escolas particulares, né, são bem caras e muitas vezes os responsáveis deixam lá os filhos na escola e a escola que se vire, paga muito caro a mensalidade, ele vai ter que aprender lá, vai ser educado lá. Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil, né? E também você falou um pouco desse retorno, há muito receio em retornar, mas muitas vezes também o comportamento das crianças fora da escola
A gente observa nas redes sociais, isso fica muito visível, né? As pessoas saem, vão para a praia, frequentam vários lugares, mas aí quando é para ir para a escola, não querem ir para a escola. A escola é perigoso, né? Eu queria que você abordasse também esses temas, por favor. Marcelo, voltando, indo de trás para frente na sua pergunta, hoje talvez a escola seja um dos lugares mais seguros para as crianças e os adolescentes e os jovens estarem. Eu costumo, inclusive, dizer que mais gente na escola, né, tivéssemos voltado um pouco antes, nós teríamos, inclusive, tido uma força-tarefa nessas crianças, nesses jovens, porque a gente sabe que as crianças e os jovens, eles acabam educando também as famílias no contato com o que eles aprendem na escola. Então, de fato, a escola é um lugar seguro, um lugar importante, desafiador, porque nós temos ainda uma série de regras para cumprir, e elas são importantes para ter a segurança afetiva, a segurança de saúde, isso de fato é importante. A responsabilidade precisa ser compartilhada. Eu vejo que as famílias precisam fazer o papel delas, de valorizar, então também acho que, por um lado, nós temos mesmo isso, né, de ver as crianças, não só das famílias das escolas privadas, mas muitas vezes as crianças não vão para a escola, na escola pública, mas estão brincando na rua, estão convivendo livremente com outras pessoas, então acho que a segurança... nós precisamos ter esse equilíbrio entre os responsáveis e a escola. A escola também precisa ser acolhedora. E eu acho que os pais de escola privada ou de qualquer escola que teve acesso à banda larga, que as crianças tiveram aulas, precisam saber das pesquisas internacionais. As pesquisas no mundo estão mostrando que mesmo em situações nas quais as aulas online foram garantidas para todos e com professores preparados para dar essas aulas, com estudantes com acesso a tudo que a escola podia ofertar, o índice de aprendizagem é muito menor, especialmente entre 7 e 15 anos, do que na situação de aula presencial. Tanto que, recentemente, eu tenho visto algumas pesquisas de neurociência mostrando que não é assim, eu vou substituir a aula presencial pelo ensino híbrido e vai ser tudo igual. Acho que precisamos ficar também atentos a isso. Especialmente em matemática, essa perda é muito grande, e aí acho que nós precisamos guardar isso no nosso coração de responsáveis para saber a importância de estar na escola e aprender nela. Kátia, falando sobre esses desafios educacionais, uma outra ponta que também vai ser muito afetada nessa volta vão ser os professores, porque a gente se preocupa muito com os alunos, com essa reinserção, mas de que forma esses professores eles vão estar readaptados para receber essas crianças e adolescentes, esses jovens no geral, que vão voltar em etapas diferentes do aprendizado que, como você disse, parou em 2020. Então, que tipo de readequação vai ser feita com esses profissionais? Olha, eu fico pensando, Mariana, no tamanho do desafio. Eu fui professora há muito tempo e eu faço formação de professores há muitos anos, acompanhei de muito perto o trabalho incansável e inimaginável que os professores todos tiveram, né? Nós costumamos, às vezes, dizer, os professores não querem voltar. Eu acho que os professores também sofreram dessa desinformação, desse conflito de estar presencial, a segurança da saúde, a segurança familiar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos acolher as dúvidas dos nossos educadores. Vamos entender que eles aprenderam muito e eles tiveram que agir na urgência, decidir na incerteza, muitas vezes usar os próprios equipamentos. Foram poucas as redes no Brasil que fizeram apoio aos docentes para que eles tivessem acesso de banda, para que eles tivessem também compreensão de como gravar uma aula, né? Como sai da aula presencial e vai para a tela, abre as câmeras para todo mundo. Então, primeiro, acolher esses professores também. Segundo, acho que nós demos passos importantes quando colocamos os professores na linha de frente da vacinação. Isso, de fato, ter esta primeira dose, pelo menos, tomada, e a maior parte da segunda dose é muito importante. A outra coisa que eu volto a dizer,
apoiar os professores do ponto de vista socioafetivo, mas também do ponto de vista pedagógico. Acho que não pode ser assim, volta. Nós precisamos, as redes, sejam elas públicas ou privadas, elas precisam apoiar os professores para fazer boas avaliações diagnósticas, saber como vão ler os dados dessa avaliação diagnóstica, como é que eles saem desse ponto para avançar no ensino diferenciado, é um outro aspecto importante. Eu estava me lembrando uma coisa interessante. Essa semana que passou, saiu uma pesquisa do Instituto Vozes da Educação, em colaboração com a Fundação Lema, e eles mostraram um ponto importante no resto do país, no que diz respeito à volta às aulas. Kátia, desculpe interromper, nós tivemos um problema então com a conexão da nossa entrevistada. Nós conversamos com Kátia Smolli, educadora, diretora executiva do Instituto Reúna e ex-secretária de Educação Básica do MEC. Agora sim, conexão restabelecida. Kátia, por favor, pode concluir o raciocínio. Coisas da internet, né? Então, falava de uma pesquisa que saiu recentemente, a semana passada, com Vozes da Educação e a Fundação Lehman, mostrando o seguinte: flexibilização também vai ser importante. Acho que isso nós vamos ter que ajudar os professores a entender no seguinte sentido: talvez nós precisemos alguns rearranjos de turma, trabalhar com turmas organizadas por níveis de aprendizagem, para poder fazer essa volta às aulas. Mas a sorte é que nós temos tantas coisas que permitem hoje, pela educação, nós acharmos os caminhos, que apoiar os educadores é uma tarefa importante, complexa, mas bem possível com tudo que a educação já sabe hoje. Muito obrigada. Nós conversamos com Kátia Smolli. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã, segunda edição. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Bom dia. Se cuidem.